Olá, eu sou o Lucas Pilbelli e essa semana eu vou te mostrar como é possível em um mês conseguir suas primeiras encomendas de bolos artísticos e se tornar um profissional nessa área, saindo do absoluto zero e se tornar uma referência na sua cidade ou estado. Antes de começar, eu gostaria de agradecer os milhares de comentários e a participação de todos. Com certeza esse carinho se torna combustível para o meu trabalho. Na aula de hoje eu vou ensinar como fazer a técnica de marmorizado e vou finalizar 2 bolos com as gardênias, pérolas, laço e o quilling que eu ensinei na aula anterior. Lembrando que na primeira aula eu ensinei como preparar a minha receita secreta de pasta de chocolate. E na segunda aula eu ensinei como fazer a técnica de quilling, um laço especial, pérolas comestíveis e a flor gardênia com folhagens. Embaixo de cada aula preparei um PDF especial de presente para você. Caso não tenha assistido às aulas anteriores, pare esse vídeo agora e assista às aulas anteriores, porque elas são uma sequência muito importante para você aprender todos os passos das técnicas e poder reproduzir seus próprios bolos aí em casa sozinha. Agora eu quero te mostrar uma história. Meu nome é Maria dos Anjos, eu trabalho com confeitaria há uns 15 anos, mais ou menos. E desde assim que eu comecei a fazer bolos, eu não tinha noção de como confeitar um bolo para ficar bonito, né? Eu era assim muito amadora nos meus trabalhos. Mas mesmo assim, tudo que eu fazia, né, até então, minhas clientes sempre gostaram, elogiaram o meu trabalho, mas eu sabia que estava faltando alguma coisa, que não estava perfeito o trabalho, né? Assim tem que ser inovado sempre. E principalmente no termo de flores, que eu assim tinha muita dificuldade de fazer flores, nunca me aperfeiçoei. Eu precisava de fazer um bolo com rosas, né, com flores assim, eu ficava preocupada como era que eu ia fazer, porque eu só sabia fazer de um jeito, né, do jeito assim mais simples que eu mesmo fui descobrindo como era que fazia. Eu não fazia um curso com um profissional, né, e que me desse dicas, que tivesse materiais assim que me ajudassem a fazer as flores, aí eu ficava meio assustada. Eu temia quando uma noiva queria fazer um bolo, né? Aí eu tinha medo, porque eu não sabia como era esse bolo e a resposta ia ser, né? Mas eu fazia alguma coisa e saía, né? Mas não saía assim como eu gostaria que ficasse, perfeito, diferente, né? Com coisas novas. Bom, agora no mês de setembro desse ano, 2017, eu tinha um bolo de noiva para fazer, que era o bolo do meu filho. E eu estava assim muito ansiosa e preocupada para fazer esse bolo, porque ela queria um topo de bolo com bastante flores, né? Então eu comecei a fazer as flores umas 3 semanas antes, mas não sabia o que fazer realmente, fui ficando nervosa, né, o tempo passando. Então eu resolvi ir no YouTube e procurar como é que fazia. Aí eu descobri Lucas, né, entrei no canal de Lucas e vi que tinha a Semana da Confeitaria. Aí fui procurando nas outras aulas que ele dava e ele ensinou a fazer uma flor de pane muito bonita e muito simples, né, e bem fácil. E um jasminzinho também, que ele fez e fez mais bonito do que o que eu já tinha visto em outro canal. Aí eu fui fazendo, né? Fiz a flor, fiz os jasminzinhos. E eu fiquei, assim, preocupada, né? Se o bolo ia ficar bom. Aí perguntei à minha nora se ela tinha coragem, né? Que eu fizesse esse bolo. Ela disse, não, eu quero que a senhora faça. Eu quero que a senhora faça o bolo. Eu disse, tá bom, vamos ver. Então, tudo assim que eu ia fazer, eu consultava ela se estava bom, né? E quando eu fazia uma flor, a primeira coisa que eu fazia, eu tirava foto e mandava para ela. Ela dizia, tá lindo, tá perfeito. Então, se eu não tivesse encontrado o Lucas, né, eu não teria conseguido fazer o bolo que eu fiz, assim, aquelas flores. Ficou tão bonito depois de pronto, que quando eu terminou fazer, né, fiz as rosas, ficou 3 rosas bem bonitas assim na lateral do bolo e aquele topo do bolo assim bem bonito. Eu fiz até um buquê
com as flores, mas no momento que eu fui fazer, eu tive que ir desmontando para ir adaptando no topo do bolo, né? Aí quando terminou, ele ficou tão perfeito o bolo, assim tão bonito, que a minha nora disse assim: o bolo tá melhor do que eu esperava. Aí a gente se abraçou e chorou junto. Foi emocionante, né? Porque assim, eu tava triste não, eu tava assim preocupada, ansiosa, porque a gente sempre quer que fique melhor, né? Então, quando o bolo foi para casa de festa, que a minha filha chegou lá, aí a decoradora disse: olha, faz tempo que eu não vejo um bolo aqui desse jeito. Ele está muito bonito. Bom, eu deixo uma mensagem para as pessoas que trabalham, né? Seja no ramo da confeitaria ou de outra atividade, mas principalmente nessa atividade de confeitaria, de doces e salgados, que a gente sabe que é uma coisa que pede muito esforço da gente, né? E que as pessoas que têm dificuldade, né, às vezes pensam em desistir, como eu já pensei, às vezes desistir, que não desista não. A melhor coisa que a gente pode sentir na vida, o sabor da vitória, quando a gente tem dificuldade de fazer uma coisa que consegue, né? Como eu falei, que depois do bolo pronto, eu e minha nora, a gente se abraçou e chorou de emoção, né? Quer dizer, foi gratificante. Cada vez que a gente vence um problema, vence uma batalha, vence uma barreira, a gente sente mais vontade de fazer. Então essa é a minha mensagem. Não desista. Agora eu tenho duas coisas importantes para falar. A primeira é que talvez você acredite que não é possível aprender bolos decorados com aulas online, porque não se consegue aprender trabalhos manuais pela internet. E essa eu acredito que seja uma das coisas mais equivocadas que alguém pode pensar. Porque uma aula presencial, claro que tem todo o seu valor. As pessoas olham de perto e isso com certeza tem um diferencial. Porém, em uma aula, a gente não consegue lembrar de todos os detalhes, principalmente trabalhos mais específicos, como modelagem ou até flores, quantidade de pétalas, movimentos, enfim, a gente não consegue lembrar de todos esses detalhes. E no curso online possibilita que você veja e reveja as aulas quantas vezes desejar. E a segunda coisa, que na minha opinião é tão importante ou até mais importante do que as técnicas que eu vou ensinar, são as barreiras que temos na profissão, que nos impedem de começar a crescer profissionalmente e conquistar o sucesso tão almejado. Na aula eu mostrei para você como é simples decorar bolos trabalhando com técnicas. Claro que eu não vou conseguir ensinar todas as técnicas que eu gostaria devido ao nosso tempo. E daqui a pouco eu vou estar dedicado integralmente à nova turma do treinamento profissional de Cake Designer. Então, vamos começar a nossa aula. Olá, nós chegamos na nossa terceira aula e hoje eu vou ensinar como você montar 2 bolos decorados com as técnicas que eu ensinei durante essa semana. Vamos começar então com o nosso bolo coberto com pasta de chocolate. Nesse bolo eu vou ensinar também a fazer alguns arabescos de chocolate. E para isso nós vamos derreter aqui, eu estou utilizando cerca de 500 gramas de chocolate. Na verdade estou utilizando cobertura. Você também pode utilizar chocolate e aí você faz a temperagem. O que eu recomendo, geralmente, é que para esse detalhe você realmente utilizar cobertura e de preferência meio amargo. Porque como o clima, dependendo de onde você mora, é um pouco quente e às vezes como esse arabesco vai ficar vazado, então ele não resiste muito, o chocolate não resiste muito temperatura alta. Então o ideal é você realmente utilizar para essa decoração uma cobertura fracionada meio amarga. E depois eu vou acrescentar gotas de bebida. Essa bebida, gente, pode ser rum, pode ser conhaque, aqui eu estou utilizando um pouquinho de rum. Vodka também. Então eu vou acrescentar gotas de bebida e vou mexendo até formar uma pasta. Tem que ir acrescentando aos poucos. Se você acrescentar muito de uma vez só, aí vai ficar arenoso, você vai ver que vai ficar arenoso e depois não tem como resgatar. Para resgatar você tem que colocar mais chocolate derretido e dependendo da quantidade que você colocar, você vai ter que acrescentar muito chocolate para ela voltar a ficar pastosa, ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Vai colocando gotinha por gotinha e mexendo até você ver que forma como se fosse uma pasta, como se fosse um glacê. Nesse ponto nós vamos colocar num saco de confeitar e vamos colocar, aqui eu estou utilizando o bico 16, o perlê 16. Vamos reservar e aí vamos preparar a nossa forma. O ideal é que essa forma seja do tamanho do bolo de baixo, ok? Ela tem que ser um pouquinho maior do que o andar do bolo do andar que a gente vai colocar. Aqui eu coloquei um papelão e um papel manteiga.
colo na forma e depois coloco em cima de um isopor só para fixar, para ela não correr para um lado nem para o outro. Faço isso e depois, em cima do papel manteiga, vou fazendo arabescos, movimentos circulares com o chocolate. Depois levo para gelar e com cuidado nós vamos retirando o papel manteiga e depois também vou colar no bolo com o próprio chocolate, né? Com esse mesmo chocolate que está no bico, eu colo no bolo. Você vai fazer a mesma coisa no andar de baixo. Aí eu faço tudo igual, porém eu vou fazer maior. Aí, em média, gente, eu utilizo o tamanho da metade do bolo. Tá? Eu faço esse arabesco como se fosse a metade do bolo e ele tem um formato triangular. Então ele começa com as pontas mais finas e depois ele vai aumentando na ponta, ok? E agora nós vamos montar a nossa flor de quilling. Para montar essa flor de quilling eu vou utilizar o nosso chocolate, aqui a nossa cobertura, né, que já está um pouquinho pastosa. E eu também vou utilizar aqui o nitrogênio aqui em spray. Esse nitrogênio, se você não tem problema nenhum, mas o ideal é que você segure um pouquinho até o chocolate endurecer para que segure a pétala. Quando eu coloco o nitrogênio, ele seca, ele endurece imediatamente, então ele congela até o chocolate, fica meio branquinho. Então vou utilizar aqui para facilitar, mas se você não tem problema nenhum, a cobertura já está um pouquinho pastosa, você coloca, o ideal é que você coloque próximo da geladeira, de repente se está um pouquinho quente, você monte próximo da geladeira ou bem de frente para o ar-condicionado. Assim você segura por alguns segundos e já vai colar o seu quilling. Então eu vou colocar 5 pétalas em volta formando uma flor, vou formar uma flor em cima, depois vou formar embaixo a flor, depois vou colar a folha e vou colando alguns arabescos também para decoração. Para finalizar a flor, eu colo uma pérola, uma daquelas pérolas que eu ensinei vocês a fazerem na aula anterior. Então se você não assistiu a aula anterior, quer saber como faz a pérola, como faz o quilling, então volta para a aula anterior onde ensino tudo passo a passo, ok? Colo no centro da flor e aí pronto, vou finalizar o nosso bolo. Aqui eu estou dando essa técnica, você pode fazer o bolo somente com quilling, pode utilizar diversas cores de quilling e sem fazer esse arabesco de chocolate. Esse arabesco eu quis para passar mais uma técnica aí bem diferente para vocês. E agora eu vou fazer uma técnica que é super fácil, você pode variar as cores e pode utilizar para bolos infantis, de casamento, de aniversário, que é uma técnica de marmorizado. Aqui eu tingi algumas cores de pasta, então eu tenho a pasta branca, né? Vou utilizar essa pasta de chocolate, que é aquela que eu ensinei na primeira aula. Depois o que eu fiz? Eu misturei um pouco de pasta americana com a pasta de chocolate para ter esse tom, esse marronzinho mais claro. Eu colori uma pasta amarela com amarelo damasco e também coloquei um pouquinho da pasta marrom ou corante marrom para ter esse meio que mostarda, essa cor mostarda. E eu fiz 3 tons de rosa. Para fazer tons de rosa, o que eu faço? Eu tinjo sempre o tom mais escuro, tiro um pedaço, coloco mais branco, aí ele vai ficar um tom médio. E depois eu tiro um pedaço desse médio e coloco um pouquinho mais de branco. Então nós vamos fazer cilindros e depois eu vou colocar esses cilindros em volta do branco e vou torcer. Depois que eu torci, eu começo a sovar, paro, né, antes de misturar todas as cores, polvilho um pouco de açúcar impalpável na bancada e aí vamos abrindo com rolo. Essa técnica é super fácil, super prática e deixa o seu bolo super lindo, com um efeito muito especial. Depois que eu abrir até meio centímetro, né, que é a espessura que a gente cobre o bolo, eu vou enrolar no rolo, desenrolo em cima do bolo, aqui no caso eu estou utilizando o isopor para demonstrar, e aí nós vamos cortar os excessos e alisar. Vou fazer esse processo nos 3 andares, depois coloco os 3 andares um em cima do outro e vamos para a finalização desse bolo que é super fácil. Nós vamos utilizar aquele chocolate que eu ensinei para colar o laço. Você também pode utilizar aqui um pouco de glacê real, ok? Então eu vou passar um pouco do chocolate, colocar atrás do laço, vou primeiro ver a posição que eu quero os laços, vou colar um laço, depois eu colo o outro também. Aqui também estou utilizando o nitrogênio, se você não tem, não precisa, não tem problema nenhum, você só segura um pouquinho e espera endurecer. E depois nós vamos utilizar as nossas gardênias. Para montar, eu vou utilizar as nossas gardênias com as folhagens. E aí nós vamos colar com a fita floral as folhas na gardênia e depois vamos colocar no bolo formando o nosso arranjo. E assim a gente finalizou o nosso bolo super lindo, que aqui pode ser para casamento, pode ser para 15 anos. E como eu falei, você pode mudar o tom do marmorizado, pode ser branco com preto, cinza. Você pode fazer só tons de rosa, só tons de marrom. E assim valorizar e combinar aí o seu bolo, o seu marmorizado com o tema da sua festa. E agora eu quero ver você colocar em prática todas as técnicas que eu ensinei essa semana. Depois tira foto, posta no Instagram com o hashtag LucasFilbelli, me marca e deixa aqui nos comentários também. Eu quero saber o que você achou dessa aula de hoje.
Agora, como eu havia falado, outra dificuldade que muitas pessoas têm é começar a sua carreira, e comigo também não foi diferente. Principalmente quando eu comecei sozinho, sem orientação e fiquei perdido. Por isso, o importante é praticar e seguir passo a passo as técnicas que eu ensino. Pensando nisso, vamos para a parte que eu acho muito importante, que é sobre quais as barreiras que impedem o nosso crescimento profissional na confeitaria. Essa é uma parte que as pessoas às vezes não dão muita importância, mas ao começar o trabalho se deparam com alguns obstáculos e acabam se desanimando ou mesmo não começam uma nova profissão por colocar obstáculos mentais que a impedem. Um dos obstáculos é a falta de tempo, e na verdade somos nós que fazemos o nosso tempo. Então é só ter organização na agenda para o momento de estudos e treinos. Tem também o obstáculo que eu chamo dono do conhecimento. Esse obstáculo nos faz acreditar que a gente já sabe tudo e na verdade a gente sempre tem coisas novas para aprender. O médico, o empresário formado, por exemplo, ou um profissional sempre estão participando de congressos, participam de estudos, pesquisas, porque o conhecimento básico eles já têm, mas o mundo muda muito rápido, então eles têm que sempre estar atualizados, sempre tem algo novo para aprender. Principalmente em bolos, que é uma tendência, como a moda a cada ano se modifica. E para quem acredita que já sabe tudo ou que da maneira que você faz é a melhor, tenho que te falar que está completamente enganado. Porque eu mesmo, toda vez que participo de feiras ou congressos, eu aprendo dicas novas maneiras diferentes de produzir algo que às vezes eu fazia, porém quebrava muito a cabeça. Na minha trajetória de aulas, vejo muitas pessoas que não sabem fazer um bolo básico muito bem feito e bem estruturado. Diversos profissionais que não prezam por essa parte básica e às vezes fazem trabalhos às vezes mais elaborados, porém não têm o conhecimento básico das técnicas que fazem a diferença na decoração de um bolo. E se você de repente acha que é caro investir em conhecimento, você não imagina o quão caro é ficar na ignorância. Fazer um bolo que não deu certo e de repente esse bolo cair na festa. Ou até mesmo você que já é profissional, ver que o seu concorrente está com técnicas inovadoras, abrangendo todo o mercado e a cada dia que passa você continua com o mesmo conhecimento ficando ultrapassado. E antes de terminar, eu queria dizer que eu amo trabalhar com confeitaria, adoro as coisas se transformando em arte e tudo que a profissão já me proporcionou. Viajar para diversos países, conhecer outros idiomas e ser reconhecido internacionalmente. Mas nada se compara com a transformação que o meu trabalho proporcionou e proporciona para transformar as vidas das pessoas. Na segunda-feira vamos abrir as vagas para o treinamento profissional Cake Designer. Na última turma as vagas se esgotaram em poucos dias e devido à quantidade de pessoas que estão participando dessa terceira semana da confeitaria, acredito que as vagas irão se esgotar em poucas horas. Na última semana da confeitaria que eu fiz, nós tínhamos 40 mil pessoas participando e nessa semana tivemos 300 mil inscritos. Lembrando que muitas pessoas ficaram de fora da última turma e por isso aconselho que você faça a sua inscrição assim que receber o e-mail na segunda-feira, pois eu não posso garantir que teremos vagas suficientes. O treinamento profissional Cake Designer tem todas as ferramentas necessárias para que você desenvolva o seu trabalho desde as técnicas básicas até as últimas tendências da confeitaria internacional, aplicado tudo passo a passo. E agora, se você está pronto para disputar uma vaga no treinamento profissional Cake Designer na segunda-feira, às 9 da manhã, fique de olho na sua caixa de entrada do seu e-mail, porque eu vou te mandar um link de acesso ao vídeo onde eu vou explicar todo o conteúdo do treinamento profissional Cake Designer. E entre os seus bônus incríveis que eu preparei para você, gravei um módulo exclusivo passo a passo detalhado de técnicas de marketing para você alavancar o seu trabalho e conseguir grandes números de clientes, a ponto de recusar as encomendas. Agora eu quero saber o que você achou do vídeo de hoje, quais as suas dificuldades e o que você faz atualmente. Marque nos comentários 1 ou 2 amigos que são apaixonados por confeitaria. Eu mesmo vou ler todos os comentários e responder pessoalmente o maior número possível deles. Gratidão por estar aqui e até segunda-feira.